Beleza, gente? Continuando, pessoal, com o assunto de segurança. Hoje a gente vai falar de ataques, né? Continuar falando de ataques, mas apenas de ataques classificados como ataques passivos, que a gente costuma classificar, né? Falar desses ataques como ataques que buscam obter informações, beleza? E aí então, alguns tipos desses mais comuns: engenharia social, phishing, packet sniff, firewalking, port scanning, spoofing, scan de vulnerabilidades. A gente vai comentar, falar sobre eles, né? Tem bastante conteúdo aí já no material e trazer algumas discussões, né? Primeiramente, engenharia social. O que é engenharia social, né? Engenharia social, pessoal, é usar da persuasão da pessoa para explorar a ingenuidade do outro, ou até mesmo a confiança do usuário, né? É aquela conversa fiada de estelionatário. É aquela conversa fiada, né? Induzir o usuário a realizar uma tarefa, e o sucesso do ataque depende de você, do usuário, né? A arte de contar mentiras de maneiras convincentes. Bem, esse é o tipo mais comum de ataque passivo, e é o qual você está vulnerável, digamos assim, hoje em dia, em todo momento, não só quando você está conectado à rede mundial de computadores, mas no seu dia a dia, né? Diariamente, pessoas são presas devido a esses tipos de ataques, né? Tem um filme que relata isso muito bem, chamado Prenda-me se for capaz, né? Esse filme é espetacular, baseado em fatos reais. É um filme espetacular aí da primeira década do milênio, né? E eu recomendo até que assistam, tá? Engenharia social, né? Esse método por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que faz uma ligação, digamos, que diz que é de um suporte, de um provedor de internet, por exemplo, e diz que a sua conexão está com algum problema e pede sua senha para corrigir esse tipo de problema, né? Então, caso você entregue a sua senha, o que é que ela vai poder fazer? Ela vai poder fazer diversas, infinidade de atividades maliciosas, usando a sua conta de internet, de alguma forma, sua senha de e-mail, alguma coisa do tipo, e ela peça as suas informações ali no telefone. Ou no dia a dia, você está tirando dinheiro no caixa de um banco e ele consegue ali captar informações do seu cartão de crédito. Bem, são diversas maneiras que as pessoas podem sofrer esse tipo de ataque, beleza? Então a engenharia social, ela se classifica por isso aí, tá certo? Esse tipo de situação, né? Acontece muito também em e-mail, né? Mensagem de e-mail dizendo que o computador está infectado por vírus aí, e aí vocês vão ver que esses ataques, como eu já falei, eles de certa forma se complementam, né, um com o outro, até mesmo ataques passivos e ativos, né? Através de ataques passivos como esse, softwares maliciosos, o que a gente chama de ataques ativos, podem ser instalados também no seu computador, né? Então, como eu falei, mensagem de e-mail, onde inclusive o remetente muitas vezes aparentemente é alguém que você conhece e confia, né? São situações em que se classificam, né, como ataques típicos de engenharia social. Os discursos que são apresentados nesses exemplos, eles procuram induzir o usuário a realizar uma tarefa, como eu estava dizendo, e o sucesso é isso aí. Depende exclusivamente da sua decisão do usuário em fornecer informações sensíveis. Então, muito cuidado com esse tipo de ataque. O phishing. O phishing induz o usuário a acesso de páginas falsas, que obtém dados pessoais e ou financeiros do usuário. Ele é muito relacionado com essa questão de dados financeiros. Por exemplo, você acha que está no site do seu banco, mas na verdade não está. Ele induz você a entrar naquele site que você acha que é do seu banco, mas não é. Aí você vai lá e coloca suas senhas, seu dado do banco, achando que está no site do banco, mas não está. E aí ele capta suas... E esse é um tipo de ataque, né? Também passivo, com a ideia de obter informações, né? Fraudadores usam iscas como e-mail ou aplicativo de mensagem, né?
Essa palavra phishing, né, que vem de phishing, de peixe mesmo, vem de uma analogia criada pelos fraudadores mesmo para a palavra iscas, né? São iscas que são jogadas geralmente em e-mails para pescar, né, digamos assim, pegar suas senhas e dados financeiros, né? O farming, desculpa, é um tipo de phishing, tá? O farming é um tipo de phishing, se você ver esse termo aí. O farming, além de ser um tipo de phishing, ele é um tipo de phishing que fica registrado em que ataca os servidores DNS, os servidores de domínio. Eu queria entrar em detalhe no que é um servidor DNS, mas, gente, quando você acessa uma página na internet, na verdade, o que acontece ali é uma transformação daquela URL, do endereço que você digitou para o IP, né? O endereço da página. A gente conversou mais sobre isso nas aulas de redes, né? Os protocolos aí. Então essa transformação, vamos falar nesse linguajar mais simples, do endereço da página mesmo, da URL para o IP, para aquele conjunto de números, né? Na aula de IP lá, a gente fala disso. Quem faz essa transformação é um servidor chamado DNS, Domain Name Server. Então o farming, o que é que ele faz? Ele altera esses IPs, né? Ele ataca o servidor DNS e altera esses IPs, né? E aí o direcionamento não é mais para a página ao qual você desejava, mas sim para uma página fraudulenta, que tem exatamente o propósito do phishing que eu acabei de falar, né? De obter as informações suas. Então ligue muito esse termo farming, ou farm, como queira dizer, com o servidor DNS, beleza? Packet sniffing. Packet sniffing consiste em capturar informações diretamente de pacotes de rede, né? Diretamente do fluxo de pacotes, né? Também conhecido como passive eavesdropping, é o packet sniff. Você, quando está navegando na internet, quando você está em qualquer rede, os dados estão lá trafegando de um computador para um roteador, para outro computador, para outro roteador, de roteador para roteador, até chegar no destino. Então, o packet sniff, a ideia desse ataque é capturar pacotes que estão ali passando pelas vias, digamos assim, né? pela rede. E o sniffer em si é o programa utilizado para capturar e armazenar esses dados, né? Que estão sendo trafegados, que estão trafegando em uma rede de computadores. Por exemplo, quando a gente estava falando lá de redes, novamente, voltando, a gente falou lá da topologia, a gente falou da topologia em barramento, né? Logicamente em barramento, em que eu falei que quando você utiliza, por exemplo, um hub, o hub ele apenas repete o sinal na camada física, ele não tem conhecimento do endereço MAC, ou MAC, como você queira dizer, MAC, né? E porque esse é um endereço que é um endereço compreendido pela placa de rede e não está, digamos assim, na parte de sinais elétricos apenas, o que é o sinal, os sinais de bits, o que é um 0, o que é um 1, que é isso que a camada física faz. E aí a gente falou que a informação termina que ela vai para todos os computadores da rede, né? Quando se envia uma informação de um computador A para um computador B, termina que aquela informação, aqueles dados vão para todos, sendo que todo mundo nega aqueles dados porque percebe que não é para ele, exceto o computador destino, né? Então é muito simples de você imaginar que isso é um esquema altamente inseguro, porque o cara vai dizer, pô,
Se eu instalar um programazinho ali naquele computador para que ele não negue aqueles dados que chegam nele e aceitem, porque aí ele vai ficar sabendo da conversa, digamos assim, de A com B, um computador C. Né? Porque chega para ele eu nego, mas se eu quiser ler, se eu quiser fazer com que um software leia aquelas informações, bem, você está falando de um sniffer. Basicamente é essa ideia aí. É um programa que captura, ó, por isso que tem um bonequinho aí que eu botei no meio para escutar a conversa do que está se passando. Então, a imagem aqui deixa mais claro. Né? Então, pode ser usado para capturar informações sensíveis sem segurança. Ou existe um software chamado Wireshark que você pode gerenciar bem isso. É um software bem conhecido. Né? Há diversos softwares com essa mesma capacidade, como por exemplo tem outros como o TCP Dump também faz isso, que é do Linux, né? Fornecido no Linux, o Ethereal, o Wireshark, entre outros. Né? Então, isso é a ideia do Packet Sniff, certo? Então, para que um Packet Sniff é usado, digamos assim, né? As informações que os sniffers capturam desses pacotes que passam por esses segmentos de rede em que o software, né, se encontra, o sniffer, ele pode ser usado para captar informações sensíveis, como senha, login, né? Isso, claro, também se os dados não estiverem criptografados. Né? Esse é um assunto que a gente vai falar mais na frente, criptografia. Mas se os dados estiverem criptografados, ele vai capturar um bocado de informação embaralhada que ele não vai entender, a não ser que ele consiga descriptografar. Né? Então, existem também técnicas que podem ser usadas para você eliminar, né, essas detecções de forma remota. Né? Existem alguns protocolos, enfim, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Firewalking obter informações sobre a rede remota protegida por um firewall. A gente vai falar o que é um firewall, mas o firewall aqui, essa imagem aqui declara, já identifica bastante, né? Imagina que tu tá aqui nesse computador aqui, ó, tá numa rede de local e aqui tá a rede internet, né? Aqui nesse cabo, nesse meio, então digamos que tem um roteador aqui na saída, um gateway dessa rede. Aí tem um bocado, essas linhas aqui significa a conexão com a internet, e aqui um bocado de roteadores, de dispositivos que permitem acessar servidores que estão nessa nuvem aqui, servidores que tem página na web, acessar teus arquivos que estão aqui nas nuvens, né? Por isso que a gente fala nas nuvens, computação nas nuvens, né? A ideia é essa. Mas no meio aqui, para entrar na tua rede local, todos os dados aqui para entrar nessa rede, ele teria que passar por uma parede de fogo que a gente chama de firewall. Né? Então essa ideia de firewall que a gente vai comentar mais na frente na aula do mecanismo de segurança. Mas o que é o firewalking, então? Né? Andar pelo fogo, né? Nessa ideia aí. É essa técnica, né? Que implementa uma ferramenta, né? de rastreamento, né? Similar, por exemplo, ao traceroute, que pode ser usado para obter informações sobre uma rede remota que está protegida por um firewall. Né? Informações dessa rede, né? Então essa técnica, né, essa obter informações sobre regras de filtragem do firewall. Porque o firewall, a gente não vai entrar em tantos detalhes do firewall, mas o firewall ele tem regras de filtragem. Por exemplo, se for um tipo de dado com tais características A, B e C, eu deixo passar. Se tiver tais características A, B e C, esse dado não entra aqui. Isso é uma regra. Né? Ou uma regra do tipo, nada entra. Nada pode. Então, se nada entra, o cara está desconectado da internet. Exceto isso aqui. Opa, então já tem um caminho de entrada. Aí daqui a pouco eu tenho outra política de ir liberando aos poucos portas de conexão e liberando aos poucos, criando aos poucos algumas regras de acesso aqui para a rede. Bem, são coisas bem específicas de firewall. Eu estou tentando falar de uma forma bem mais, digamos assim, abrangente, né? E bem não detalhada. Então essa é a ideia do firewall. Então, a ideia do firewalking não é a mesma coisa, óbvio. É obter, por exemplo, informações de como o firewall ali está funcionando. Porque se eu sei como é que o sistema de segurança, a primeira entrada de segurança funciona, eu posso tentar burlar alguma daquelas regras dele. Né? Então, essa técnica vai permitir que pacotes passem por portas em um gateway, que é uma saída padrão aqui, né? Um gateway, uma porta de saída. Além de determinar se os pacotes têm informações de controle que podem passar por esse gateway aqui, ou seja, entrar nessa rede. Esse firewall está aqui na entrada dessa rede. Essa proteção de fogo aqui. Né?
essa parede de fuga aqui. Beleza? O port scanning, que são para obter informações sobre serviços que estão acessíveis, né? Evita desperdício de esforço em ataques, ou seja, eu vejo o que é que o cara tem lá, o que é que ele tem lá aberto. Porque o que acontece é o seguinte, gente, quando você tem aqui uma rede, você tem várias portas, digamos. Várias portas, né? E aí, de entrada, né? Que em cada porta dessa, como a gente viu, por exemplo, um protocolo daquele de acesso a algum tipo de serviço, protocolo para enviar e-mail, protocolo para baixar arquivo da internet, FTP, por exemplo, protocolo para fazer uma conexão, para receber e-mail, para o que seja, tem que passar por uma porta de entrada no teu computador, no teu sistema operacional, certo? Então, essa técnica aqui, port scanning, ó, por isso aqui essa ideia aqui, ele vai obter informações sobre o que é que ele está usando. Quais são as portas que estão abertas ali. Mas são portas abertas porque estão fazendo algum serviço. Eu estou acessando a web, eu tenho que ter uma porta aberta. Normalmente a porta 80 é padrão. É a porta que para eu poder acessar a web, para eu usar o protocolo HTTP, por exemplo, né? Então, para evitar desperdício de ataque, de esforço de ataque, eu faço esse scanning, né? Essa scanning de portas, essa varredura de portas, né? Nmap é um exemplo de port scanning, né? Então essas ferramentas são utilizadas exatamente para obter informações que são referentes a esses serviços que estão acessíveis, né? E definem de certa forma um mapeamento dessas portas, tanto portas que vão estar conectadas aos protocolos TCP, né, da camada de transporte. Aqui hoje eu estou falando nesse nível porque eu já dei aula, já falei de redes disso, ou quanto o DP, né? Então o intuito, na verdade, desse tipo de ataque é evitar que você tenha desperdício, né? E o Nmap é um dos port scans aí mais utilizados, né? Ok? Spoofing. O spoofing, ele autentica um host para outro, é se passar por alguém, né? É quando o camarada foge a pacotes originários de um host confiável. SP spoofing, ARP spoofing, DNS spoofing são exemplos dos mais tipos de spoofing, né? Por exemplo, na prática, era como se você, digamos, você vai para uma festa, mas você não tem direito mais de entrar naquela festa, você não é convidado, mas aí você vai lá e pega, sei lá, tem que passar digital lá, ou tem que botar uma senha, que só quem pode entrar, quem tiver aquela senha, e aquela senha só pode entrar uma vez, digamos, né? Enfim. Aí você vai lá e coloca a senha de uma pessoa que teria direito, você se passou por aquela pessoa, né? Então você te autenticou naquilo ali, mas se passando por outro, né? Tem essa máscarazinha aí, né? Passando, se forjando por outros. E aí vários tipos, né? Se forjar o IP spoofing, ou seja, quando um certo IP de uma máquina tem direito a acessar um certo serviço na rede. Aí tu não tem, tu tem outro IP. Aí o que é que o ataque IP spoofing faz? Ele se passa por aquilo ali, por aquele IP, para poder acessar. ARP spoofing, DNS spoofing, são outros tipos de protocolo. DNS já falei aqui, ARP é outro tipo de protocolo também, que existe também um tipo de spoofing. Beleza? E os scanners de vulnerabilidade, buscam vulnerabilidades existentes de serviços acessíveis. Ferramentas procuram testes na rede, procurando falhas. Eu até deveria ter comentado sobre ele depois do port scanning, porque tem tudo a ver. Até botei uma setinha aqui e não percebi. Por quê? Porque a ideia do scanning é procurar as vulnerabilidades existentes nos serviços acessíveis. Só que é tipo assim, é uma busca mais profunda do port scanning, porque o port scanning ele vai procurar os serviços. Uma vez achado os serviços, eu vou procurar agora as vulnerabilidades daquele serviço, né? Então, o que é que está vulnerável naquela porta? O que é que eu posso, como é que eu poderia acessar, né? Então, essas ferramentas realizam diversos tipos desses testes, procurando falhas de segurança, seja em protocolo, serviço, qualquer tipo, né? Em aplicativos que, por exemplo, acessam a rede e estão atualizados, por isso é tão importante você atualizar os aplicativos que você usa no seu computador, porque essas vulnerabilidades, essas falhas que podem existir em qualquer tipo de aplicativo, podem ser detectadas com
com o passar do tempo pelos desenvolvedores desses aplicativos, que se forem, claro, empresas sérias que desenvolveram esses aplicativos, e aí eles consertam, vão consertando essas vulnerabilidades, essas falhas, e cada vez mais o aplicativo vai ficando mais seguro. Nunca 100% seguro, mas vai ficando mais seguro. Então essa é a importância da atualização dos aplicativos, né? Então, o mapeamento que o Port Scanning faz antes é importante porque a busca de vulnerabilidades vai ser realizada especificamente no que foi mapeado nos serviços, né? E aí, isso é feito após a identificação desses sistemas que podem ser atacados, né? E dos serviços que estão sendo executados. Então, essa busca, né, deve ser procedida, essa busca aí de vulnerabilidades deve ser feito por um scanner de vulnerabilidades de acordo com o que o Port Scanner já obteve. Beleza? Então, galera, é isso aí por hoje. Valeu. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Fui!